TV Câmara, Campinas. Olá, nós interrompemos a programação da TV Câmara Campinas para transmitir ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal, a palestra Relato Integrado para Entidades Públicas realizada pela Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas. Lembrando que a TV Câmara vai transmitir a palestra e após esse momento haverá uma mesa redonda que continuará os trabalhos aqui no plenário. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a palestra Relato Integrado para Entidades Públicas, promovido pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. Convidamos para compor a mesa de abertura, primeiramente, o vereador Luiz Rossini. Convidamos ainda Daniele Baloni, que é pedagoga da Elecamp. E a nossa palestrante de hoje, Janaína Macedo Calvo. Relacionamos e agradecemos as seguintes autoridades e representantes que se apresentaram a este cerimonial. Pedro Cruz, gerente de desenvolvimento na Prefeitura de Piracicaba, representando neste ato José Antônio de Godoy, vice-prefeito de Piracicaba. Osvaldo Maceron Filho, assessor de Relações Institucionais da Prefeitura de São José dos Campos. Anunciamos também Marcelo Paes Maciel, representando o CREA São Paulo. Josué dos Santos Ferreira, presidente do Instituto de Estudos Legislativos Brasileiros, IDELB. Silvia Cordeiro, diretora social da JB Souzas. Getúlio dos Reis Santos, gerente para o Brasil da World Famous Mountains Association. Anunciamos Rosemary Claudino, que é assessora parlamentar, representando aqui o gabinete do vereador Luiz Henrique Cirilo. E Thaís Carreteiro, chefe de gabinete da presidência desta casa, e Viviane Seta, diretora-geral, e Eduardo Godoy, diretor adjunto, também desta casa. Com a palavra, o vereador Luiz Rossini para seu discurso de boas-vindas. Boa tarde. Quero cumprimentar aqui a Dani, representando a Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, toda a equipe que é responsável por essa iniciativa e que tem feito um trabalho assim, de destaque, né, cumprindo uma tarefa da Elecamp, que é colocar o poder público municipal, o legislativo municipal, mais perto da sociedade e ajudando na formação, desenvolvimento da cidadania e também na capacitação dos servidores públicos, tanto do Legislativo Campineiro quanto da Prefeitura, né? E essa é mais uma iniciativa nessa direção. Então, parabéns, você, Dani, e toda a equipe da Elecamp. Cumprimentar também a Janaína, né, e agradecer por ter atendido ao convite para vir falar conosco de um tema que talvez seja novidade para quem trabalha e milita na gestão pública, mas é um movimento crescente, né, de modernização, inclusive, da gestão pública. E eu queria cumprimentar também o Pedro Cruz, que é gerente de desenvolvimento econômico de Piracicaba, da Prefeitura de Piracicaba, obrigado, e um abraço aqui, Luiz Fernando, Raul Fabre, ex-companheiro, ex-prezados companheiros da CPFL. Então, rapidamente, tenho certeza que esse assunto já despertou interesse em vocês que vieram para cá participar da palestra, né? A gente tem visto uma grande mudança, inclusive no setor empresarial privado, de fortalecimento das ações de governança corporativa, compliance, quer dizer, as empresas adotando critérios, aperfeiçoando sistemas, inclusive do ponto de vista de não se envolver em atos de corrupção, né?
aprimorando seus sistemas e normas internas para garantir transparência, lisura nas suas operações. O setor público, desde a lei de transparência, acesso à informação, tem imposto algumas obrigações também nos órgãos públicos, né? Seja governos ou entidades da administração direta e indireta, né? Prefeituras do Estado, da própria União. A gente percebe os agentes públicos assim, buscando acessar essas informações e incorporar, né, no dia a dia da gestão pública esses novos conceitos. O que nós vamos ouvir hoje, né, sobre o relato integrado, né, para entidades públicas, para mim, num primeiro momento, soou como algo inédito. Não tinha ouvido falar ainda disso. Então, também me causou bastante curiosidade. Mas eu tenho certeza que isso vai sinalizar, obviamente, os rumos, né, para quem atua hoje na administração pública, daquilo que tem que ser buscado, desenvolver, implantar para garantir transparência, para garantir e permitir o acesso da sociedade às informações, para tornar as operações que são feitas dentro do ambiente público mais facilmente compreendidas pela sociedade, né, para que elas possam entender também como cada recurso dos impostos é cuidado, tratado e aplicado. E me parece que é um pouco isso que a gente vai ver isso com essa nova roupagem aí, nesse conceito de relato integrado. Então, quero, em nome do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, de todos os vereadores, dar as boas-vindas a vocês e desejar aqui um excelente e produtivo dia ou tarde de trabalho. Obrigado. Com a palavra agora, Daniele Baloni, da Elecamp. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a mesa, vereador Luiz Rossini, Janaína Calvo. E quero, em nome da Elecamp, agradecer a presença de vocês. Como bem ressaltou o vereador, a Elecamp tem trabalhado no treinamento, na capacitação, no aperfeiçoamento profissional dos servidores dessa Casa Legislativa, também junto aos vereadores e aos assessores em temas que lhes interessam, e também junto à comunidade, né, levando programas de educação política, de educação cidadã e eventos como esse, que são de assuntos de interesse público. Então, para nós é uma alegria receber vocês aqui, sejam muito bem-vindos. E quero agradecer de modo muito especial ao Paulo Martinez e à Janaína Calvo por nos procurar, né, pela simpatia de vocês, a competência profissional de vocês e pela disposição em compartilhar tanto conhecimento conosco nessa tarde. Então, estamos aqui para aprender com vocês. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada. Passamos agora, então, a palavra para a palestrante de hoje, Janaína Macedo Calvo. Eu prefiro realmente fazer a palestra mais próxima a vocês, tudo bem? Bom, então, neste momento, a mesa se desfaz e teremos a nossa palestra de hoje. Bom, nossa palestrante, Janaína Macedo Calvo, é mestre em controladoria pelo Mackenzie, economista formada pela FAAP e atuou no setor público como conselheira de Emprego e Renda do Estado de São Paulo e conselheira do Banco do Povo. Na área executiva, atuou como gerente de Pessoal e Finanças do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA de São Paulo, maior conselho de fiscalização de exercício profissional da América Latina, e é fundadora da Martinez e Calvo Palestras. Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um super prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar desse conhecimento, dessa ferramenta, desse modelo de tratar a coisa pública, os órgãos públicos, enfim. Eu quero agradecer muito a Elecamp, a Dani, quero agradecer muito você, Rossini, muito obrigada por estar nos abrindo a porta daqui, dessa casa, todas as autoridades aqui presentes. Quero agradecer também a minha equipe, que está sempre firme comigo.
E quando a gente pensa em administração pública, a gente começa a ficar com uma série de ideias na cabeça, porque só vem a questão tributária, não é? Aquela que a gente sente nessa região aqui. Não é só isso que a gente pensa? Só que quando você pensa que a administração pública, a profundidade que existe em administrar saúde, educação, finanças, segurança, são tantos viés, e a gente não sabe exatamente o que esperar da administração pública. Antes da gente começar a falar sobre o relato propriamente dito, a gente precisa perceber que nós estamos em constante mudança. Nós somos pessoas que estamos questionando coisas hoje que há 5 anos, há 3 anos, há 1 ano, a gente não pensava a respeito. Então, não dá para a gente começar a falar de relato, de prestação de contas, sem falar sobre sustentabilidade, sem falar sobre governança, sem falar sobre gerar valor ao longo do tempo. É isso que a gente espera das autoridades, é isso que a gente espera das entidades públicas, gerar valor ao longo do tempo. E uma das coisas que a gente pensa é sustentabilidade. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de sustentabilidade? Vem o verde, não é? Só a questão do verde, a questão, estou fazendo reciclagem de lixo, não é assim? Eu estou fazendo... O americano tem uma coisa muito bacana, que é o giving back. O que é esse giving back? Não importa o que você fez durante o dia, mas você está ajudando uma causa social, ok. E não é isso. Na verdade, quando você pensa em sustentabilidade, você pensa em perenidade. Você pensa em longevidade, em manter as coisas lá na frente, em manter as coisas de maneira mais clara. E a administração pública, ela já tem essa característica, principalmente porque nós nos norteamos pela lei. E eu falo nós nos norteamos porque eu atuo na administração pública há 16 anos. E eu atuo numa área da administração pública que é vista como vilã, porque é a área que chega e fala não pode, não dá, não tem verba. Essa área que eu atuo, sabe? Aquele moço ali me adorava quando eu estava ali, ó. Não, Marcelo? Me adorava. Mas olha só em que pilar que nós estamos trabalhando. A gente precisa pensar que a administração pública tem que ser imparcial, ou seja, tem que trabalhar com equidade, independente de ser fulano, cicrano, beltrano. É preciso trabalhar com a prestação de contas, sim. Eu preciso entrar no site da Transparência Pública e verificar onde é que está, onde foi gasto, de que maneira que foi gasto, como é que foram os processos licitatórios, como estão os projetos de desenvolvimento. E, às vezes, quando a gente não trabalha pensando na prestação de contas, pensando em dar satisfação da coisa pública, a gente acaba inflando tanto o nosso custeio, e a gente viveu muito isso, porque tinha momentos em que só existia 1%, 0,5% do orçamento para investimento. E quem é que sobrevive com 0,5%? E outra coisa, que é extremamente equivocada, se a administração pública ela não gerar resultados operacionais positivos, sabe quando ela vai conseguir fazer um saneamento? Sabe quando que ela vai conseguir fazer um projeto de infraestrutura, um projeto de melhorar a educação do povo? Sabe quando? Nunca. Ela vai viver apagando incêndio. E isso em qualquer lugar, viu? Administração pública ou administração privada. Se você estiver apagando incêndio, pare, porque você não está planejando. E esse é o grande problema nosso. A gente tem uma dificuldade grande de planejar.
e trabalhar com responsabilidade social. E responsabilidade social não é o que o americano fala do giving back, que não importa o que você faça, você está dando dinheiro para a sociedade. Não, não é assim. Hoje a gente está sendo questionado por ações que nós tomamos há 10 anos, mas com a régua de hoje. Já pensaram nisso? E daqui para frente, nós seremos medidos assim também. E não vai demorar 10 anos. O ano que vem. O ano que vem. Coisas que talvez a gente ache normal hoje, que lá na frente pode estar afetando alguém. A gente precisa parar de pensar na região umbilical nossa e começar a pensar de maneira ampla. Começar a pensar nas ações que impactam o outro. Então, eu começo falando nos 4 princípios de governança para isso. A transparência. A gente precisa ser transparente. A gente precisa trabalhar com transparência. Independente de interesses pessoais. Independente disso. Então, quando a gente pensa em como é que a gente deve ser e o que a gente deve fazer, a gente começa a pensar, então tá, então você está falando de ética, é isso, professora? Também, né? E o que é ética, se você for pensar? Eu não sou historiadora, mas eu tenho a minha definição. Aquilo que eu faço, se eu conseguir, no final do dia, sentar com meu marido, com a minha filha de 7 anos, com meu filho de 20 anos, e falar para eles abertamente o que eu estou fazendo, para mim eu fiz a coisa certa. E é isso que eu quero, e eu estou lutando junto com a minha equipe, junto com as pessoas, com o Cláudio, com o Bueno, com todos vocês, levar a governança para a administração pública. E parece pesado, né? Não parece? Porque é fácil você falar, Janaína, isso é coisa para empresa, ou isso é coisa para empresas grandes. Não, isso não é coisa para empresas grandes. A gente já trabalha com definições de sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que tem que estar no nosso DNA. Não é porque alguém está vendo o que eu vou fazer, não é porque alguém está vendo que eu vou reciclar o meu lixo, não é porque alguém está vendo que eu vou pegar e reutilizar as cápsulas do Nespresso para fazer quadro, para colocar pó lá de novo. Não é porque alguém está vendo que você vai fazer isso. É porque você é. É porque você é. E hoje a geração está tão mudada, e eu fico tão feliz com isso. A preocupação da molecada hoje, sabe qual que é? Não é ter carro. Estava conversando aqui com vocês, né? Não é ter carro. Eles não querem ter carro, porque eles querem falar no celular. E falando no celular dirigindo não vai dar certo. Eles não preferem carro. Eles querem andar de bicicleta, andar de patinete, que dá para você ficar, né? E, por outro lado, eles também não querem poluir. Você vê preocupação assim. A minha filhinha, de 7 anos, acabou de fazer aniversário, e ela veio e falei para ela, vamos fazer festa do quê? Ela falou assim, mamãe, eu quero fazer a festa do panda. Gente, fazer essa festa do panda foi a coisa mais difícil da minha vida, porque não tem. E aí eu fui falar para minhas filhas, vamos fazer das princesas, vamos fazer disso, fazer daquilo. Ela, não, mãe, vamos fazer do panda, porque o panda está em extinção. Ela tem 7 anos. Vocês percebem? E a gente tem que estar falando para essa geração. A gente está falando para essas pessoas. A gente está atingindo essas pessoas. E aí eu pergunto, será que nós, administração pública, estamos preparados para esse tipo de stakeholder? Será que nós estamos preparados para co-criar com esses stakeholders? E olha, gente, a gente precisa deixar muito claro que sustentabilidade, relatório de sustentabilidade, não é relatório de meio ambiente. Também meio ambiente. Mas a gente tem que pensar que uma entidade, uma organização, ela tem que ser sustentável se ela for capaz de se manter ao longo do tempo, se ela for capaz de agregar valor ao longo do tempo, e se ela for capaz de lidar com o item essencial. Sabe quem que é o item essencial? Levanta a mão, por favor, vocês aí. Todo mundo, por favor. Levanta a mão. Bata aqui. Ó, vocês
fazem parte do item essencial, a população, as pessoas. Nós estamos caminhando para interrelacionamento. Eu costumo dizer que uma entidade ou uma organização, uma empresa, ela não é uma empresa simplesmente, ela é um ecossistema. Por que ela é um ecossistema? Porque ela recebe e dá. Ela recebe e dá. Eu sou afetada diretamente pelo que você faz. Pelo que você faz. Pelo que a pessoa que está lá fora, lá na rua, varrendo a rua, faz. Eu sou afetada por tudo e por todos. Então, de que maneira que eu tenho que me reportar isso? De que maneira que eu consigo traduzir isso? Essa é a pergunta. Então, uma empresa sustentável, ela precisa levar em consideração as pessoas, ela precisa levar em consideração o planeta e ela precisa dar resultado operacional positivo. E nós sabemos que tem várias entidades que não estão dando resultado operacional positivo. Não é um relatório. Relato integrado, meus queridos, não é um relatório. É uma mudança de comportamento. É uma mudança de pensar. É uma mudança de posicionamento. Pode soltar o vídeo para mim, por favor? Nós vamos trabalhar com essa geração. E a pergunta é, será que a gente está pronto? If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying In ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content. Só um minutinho. Essa geração, ela está buscando cocriar conosco. Ela pode colocar uma marca para cima ou derrubar uma marca, em questão de minutos. Nós demoramos uma vida inteira para criar a nossa reputação. E um espirro para perder. Por isso que eu volto, nós seremos julgados por algo, com a régua aqui, quando aquilo que nós fazíamos, a régua era aqui. Precisamos estar atentos. O relato vai nos forçar a pensar estrategicamente nisso. Vai nos forçar a pensar fora da caixa, a encontrar soluções fora da caixa. E a primeira dica que eu tenho é: tem que estar na estratégia. Se não tiver na estratégia, vai ser alguma coisinha para o pessoal, aquele pessoalzinho do verde fazer. Aquele pessoalzinho lá do meio ambiente fazer. E sabe quando que isso vai sair do papel? Nunca. Então, eu estou trazendo essa reflexão para a gente aqui, porque a gente precisa realmente colocar em ação o nosso discurso. O nosso discurso tem que ser diferente. A gente precisa pensar e questionar a administração pública sobre outros aspectos. Quantos aqui de vocês, e eu me incluo, entrou no site de transparência para dar uma olhada como é que anda a arrecadação da prefeitura? Ó, 2, 3, mais 4, mais 5. Mas não é usual.
as pessoas querem o quê? Elas já vêm direto com as suas petições, querendo saber por que não teve aumento assim, assim, assado. Por que cortou determinada verba em tal dotação? Por que fizeram isso? Não é essas perguntas que a gente tem que responder na administração pública? Se você estivesse trabalhando com a integração das informações, você não precisaria responder essas perguntas. Elas teriam acesso a essas perguntas. Porque você, enquanto entidade pública, estaria se antevendo a isso. E já colocando, de um lado vêm as entradas e do outro lado vêm as saídas. Os resultados que a gente gera para a sociedade. E, queridos, acreditem, não há mal nenhum vocês relatarem que há um problema e que vocês não conseguem resolver naquele momento. É muito mais limpo, é muito mais justo e as pessoas começam a entender. Sabe qual que é o grande problema das empresas? Às vezes elas não querem colocar. Elas acham que vai fazer, vai pegar mal ela colocar, que ela ainda não consegue, por exemplo, fazer mensurar indicadores de poluentes, por exemplo. Elas preferem não colocar, só que quando a gente não coloca o problema, sabe o que a gente está falando para as pessoas? A gente está menosprezando a capacidade criativa dessa pessoa, a capacidade de julgamento dessa pessoa. E sabe o que isso acaba fazendo? Acaba saindo um tiro na culatra. Faz sentido isso para vocês, sim ou não? Por isso que o relato, ele pensa na integração das informações com todos os capitais, que eu vou falar daqui a pouquinho, e com os outcomes, que é aquilo que vai resultar. O que resulta? Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Espera lá. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying. In ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. 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 And me. We want to interact with it as we watch it. Not just with touch, But with voice, with gesture. With intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, The skirt. the hotel, The app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks. And co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business In one trade. As long as the deal is on. Augmented reality. Will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing, and purchasing data. We'll make some of us pretty rich. But don't overstep the mark. Otherwise, we'll block you. Mass blocks kill brands overnight. and keep you up all night. So if you work in marketing, You better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. E olha, apesar de, nas prefeituras, o relato integrado ainda não ser algo obrigatório, como já é na União, tudo caminha para. E esse é o grande problema da administração pública. Nós fazemos aquilo que está escrito, não é? Que existe uma normatização, que existe uma lei. A gente precisa começar a abrir mão de fazer aquilo que é escrito para fazer algo, porque nós temos responsabilidade para com o outro. A gente tem responsabilidade com a informação. Isso é muito sério. Então, quando a gente pensa em fazer um relato, primeiro, relato não é relatório, tá? Relato é um processo. E a gente vai fazer esse relato justamente para aumentar a visão sistêmica, holística da administração.
Eu consigo olhar de cima. Eu pulei bastante. Eu consigo olhar de cima o que está acontecendo e eu consigo tomar decisões acertadas. Isso que vocês estão vendo aí é o framework publicado em 2013 do relato integrado, né, do IRC, que foi feito em cima dos 6 capitais. Se vocês observarem aqui, olha, está vendo? Aí não dá para ver? Não, não vai. São 6 grandes capitais. Nós temos os insumos. Esses insumos vão atravessar todo o modelo de negócio da prefeitura, da entidade, do conselho, e vai trabalhar em cima da governança que atua dentro dessa entidade, e vai trazer o quê? A sociedade valor agregado. Quando você fala de relato, você fala de mudança e você fala, basicamente, de agregar valor. O que eu posso trazer para a sociedade para agregar valor a ela? De que maneira eu posso modernizar a minha sociedade? Mas para isso eu vou precisar aumentar tributo. Olha, queridos, o problema não é o tributo, estou para dizer para vocês. O problema é o valor percebido. Se as pessoas estão reclamando, é porque elas não estão percebendo valor. Faz sentido isso para vocês? O foco do relato ele é de longo prazo. Eu tenho que pensar que, hoje, os ativos intangíveis eles representam 80%, quando, na década de 70, 80% era o que representava o ativo tangível. A gente está questionador demais, a gente está querendo saber porquês, a gente está perguntando mais. E por que relatórios integrados? Porque na prestação de contas, usar a prestação de contas em forma de relatório integrado. Principalmente porque eu vou integrar as informações. E integrar não é juntar, não. Eu tenho que parar de pensar em silos. Vocês sabem o que é silos? Os silos que colocam os grãos ali dentro? Cada um pensa no seu, não é? Fica a área de infraestrutura, a área de saúde, a área da educação, cada um pensa só no seu. E está errado isso. A gente tem que pensar que somos um único organismo. Nós somos um único organismo. Eu preciso comunicar, sim, porque há uma relação de causa e efeito. Há ou não há uma relação de causa e efeito, queridos, entre educação e segurança? Totalmente. Entre educação e finanças. Saúde e desenvolvimento. E por que a gente fica só pensando em cada um por si e Deus por todos? Então, o relatório, ele vem unir essa visão. A gente começa a ter uma visão muito mais estratégica. E outra, por que aconteceu tudo isso? Por conta desses bandos de escândalos que nós tivemos aí na década de 2000, Enron, WorldCom, Parmalat. Aqui no Brasil, a gente está vivendo agora, nessa última década, um problema sério de corrupção da instituição pública, e nós precisamos trazer luz para isso. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa sociedade que está trazendo luz para isso. Eu não tenho vergonha, não. Estava comentando ali com o Paulo sobre que eu tive num país aí que a gente sabe que, em termos de corrupção, ela está ainda com bastante corrupção, me questionando por que eu estava com vergonha de morar num país com tanto escândalo. Eu falei, querido, graças a Deus que está trazendo luz. E o relatório vai me ajudar mais a trazer luz. Essa é a ideia. E por que fazer relatório, relato integrado? Eu preciso dar satisfação ao detentor de capital. Na administração pública, quem que é o detentor do capital? Vocês têm noção? A sociedade, você, eu, todos nós que pagamos tributos. Faz sentido? Então, o que a gente está querendo? A gente quer uma informação com melhor qualidade, concisa, estratégica.
orientada para o futuro. Eu quero saber o que eu posso esperar ali na frente, independentemente de quem estiver na prefeitura, na presidência. Enfim, eu preciso saber, eu, enquanto cidadã, eu preciso ter segurança do que está sendo feito. Né? E a abordagem ela tem que ser muito mais eficiente. Eu tenho que ter pensamento integrado, começar a fazer as áreas se conversarem, sair do lugar comum, sair da zona de conforto. Então, só para vocês terem uma ideia, de 1500 até 1989, basicamente, a preocupação era grana. Então, se era grana, quem que tinha que falar? Era o contador. O contador era o cara. Aí, nós passamos a ter a experimentação dos outros buttons, que é o social, o ambiental e o econômico. Mas ainda era uma coisa desconectada, porque não necessariamente... Eu colocava lá alguém na área social, na área de sustentabilidade para falar, mas eu continuava a minha vida como ela era aqui. Então, agora, a ideia é que a gente experimente. É experiência. É sair realmente do papel e transformar aquilo em verdade para nós. Né? Então, ele tem que ser integrado. E isso tem se retratado muito. Esse slide é um slide que é muito falado, ele é uma pesquisa feita pela Standard & Poor's, falando sobre qual é a relevância dos ativos, tangível e intangível. Hoje em dia, uma empresa, por exemplo, se ela estiver fazendo investimento sério em tecnologia, por exemplo, na área de saúde, que existe um investimento grande na tecnologia, vocês concordam que o resultado dela, em termos de lucro, vai ser negativo? Só que, como ela está investindo em tecnologia, sabe o que está acontecendo? Ela está investindo num ativo intangível, que vai trazer resultado. Ela vai descobrir a cura para alguma doença. Ela precisa relatar isso. Então, as pessoas começam a saber que, mesmo que naquele período ela está dando prejuízo, ela está dando prejuízo porque existe algo maior. Numa prefeitura, mais ainda, mais o que se faz é investimento. É colocar dinheiro ali, e sem contar todo o processo que nós temos de licitatório, de uma série de entraves que tem na administração pública. Então, mais ainda, é preciso contar para a população o que você está esperando gerar de valor. Então, só para vocês verem, no relatório financeiro, o pensamento é isolado. Eu por mim, você por você, cada um por si. No relatório integrado, ele é integrado. A gestão do relatório financeiro é contábil, é financeiro. E no relatório integrado, todos os tipos de capitais. O foco no financeiro é o passado. No relato integrado, além do passado, é o futuro. Eu preciso entender o que vem lá na frente. O prazo, no relatório financeiro, é 12 meses. No relatório integrado, eu vou pensar no médio prazo também, no longo prazo também. A confiança da divulgação financeira. Queridos, eu sou contadora pública. Eu peguei já várias entidades com relatório contábil, com um número aqui e um outro relatório com outro número. Não é brincadeira, é verdade. Eles não conseguiam. Então, é muito limitado, as divulgações são limitadas, a confiança, a credibilidade é limitada. No relato integrado, há uma maior transparência, porque se todos falam a mesma língua, vocês concordam que a possibilidade de coesão é maior? Então, quando a gente pensa no relato integrado, é isso. Adaptação. No relatório financeiro, a gente faz por norma, por decreto, por lei, enquanto no relatório integrado eu faço porque eu sou responsável por aquela informação. É muito maior. Eu estou falando de propósito. Eu tenho um propósito de levar transparência. Então, o relatório financeiro, como ele é desconectado, ele é longo. Eu já peguei relatórios de 1000 páginas.
nós já tivemos relatórios de 1.000 páginas, sendo que 990 páginas eram fotos. Me prova o quê? Nada. E, além disso, no relatório integrado, a ideia é que você não faça vários relatórios, você interrelacione eles pela tecnologia através de hiperlinks. Bom, a importância do repórter. Para reportar é preciso saber. Se é preciso saber, eu tenho que melhorar os meus controles. Olha como eu começo a cobrar um posicionamento da administração, da área técnica. Porque, para saber melhores controles, eu tenho que influenciar o comportamento das pessoas. Eu tenho que melhorar o comportamento das pessoas, eu tenho que trabalhar a capacidade de precificação, eu tenho que fazer a geração de valor ao longo do tempo. E o que não é? Não é mais um relatório. Não é. Não é, um resumo, um resumão. Não é. Não tem o objetivo de quantificar, de dar preço, de dar valor na entidade também. Não tem, não é para valuation. O conteúdo do relatório. Eu vou trabalhar com 6 capitais, que é o capital financeiro, manufaturado, natural, capital humano, capital intelectual e o capital social. E, na administração pública, nós temos uma vantagem grande, a gente tem praticamente todos. Em se tratando de prefeitura, tem todos os capitais. Os relatórios corporativos, antes do relato, eles eram longos, desconectados, desconsiderados, defasados, pouco confiáveis e voltados basicamente para marketing. Pelo fato de estarmos na área pública, a gente tem que, pela Constituição Federal, artigo 70, obrigação de dar conta da coisa pública. Obrigação de dar conta da coisa pública. Então, se a gente tem que fazer, por que não fazer bem feito? Por que não fazer integrando as informações? E lembrando que, na área pública, nós somos julgados o tempo todo, principalmente pela sociedade, pelo tribunal, por auditoria. E existe o processo da prestação de contas acontece em 3 momentos. A própria prestação de contas, a auditoria da prestação de contas e o julgamento das contas. Nesse problema, no ponto do julgamento, eu começo, inclusive, a qualificar o administrador público. Governança pública. Na administração pública, para mim, é algo que deveria ser natural, porque a gente tem muitos jogos de interesses envolvidos. E a gente precisa o quê? A gente precisa garantir o alcance dos objetivos. E a gente precisa mitigar risco. Então, na governança corporativa, existe o compliance, conforme normas, conforme regras, conforme, o compliance. Na administração pública, a gente já tem o princípio da legalidade e da moralidade. O fairness, que é trabalhar com equidade, nós também, na administração pública, temos que ser impessoais. Disclosure, que é a publicidade, a divulgação, a gente tem que fazer, a lei está aí para a gente fazer. Accountability, que é a responsabilidade, a gente precisa ser eficiente com a coisa pública. Só que, assim, tudo aquilo que nós precisamos fazer. Porém, nem tudo aquilo que nós precisamos fazer necessariamente é feito. Faz sentido? Alexander Solzhenitsyn, ele diz assim, mesmo a abordagem mais racional de atuação ética será vulnerável se não houver vontade real de fazer o que é certo. Perfeita colocação. E o tribunal, queridos, desde 2010, vem fazendo uma série de levantamentos na administração pública. Este ano começa novamente a fazer um levantamento de mapeamento de riscos na administração pública. E sabe qual conclusão que ele chegou da administração pública? Que nosso nível de maturidade de governança beira a inépcia. Está nesse número TC 017 245 01706, se vocês tiverem oportunidade de ler, vocês vão ver como é frágil ainda a nossa governança na administração pública.
E o principal objetivo de aplicar o relato integrado na organização pública é demonstrar como é que a gente agrega valor. E valor social, né, gente? A expressão gerar valor tem que ser que atenda às necessidades da sociedade. E afastando-se, basicamente, do modelo de cada um por si e Deus por todos. A gente precisa integrar as informações, a gente precisa trabalhar com a autogestão, envolver as pessoas, conectar mentes e trabalhar de maneira mais assertiva. Bom, cases de relato integrado no Brasil. Nós começamos esse processo do relato integrado, 12 empresas, entre algumas delas entidades públicas participaram. Esse aqui é o relato da Petrobras. Depois de 2014, que nós tivemos aquele prestação de contas com aquela saída por corrupção, eles começaram a modernizar e eles, no modelo de negócio deles, eles já trabalham com os 6 capitais e eles colocam quais são, o que eles trazem de valor para a sociedade. A mesma coisa o Banco Central. O Banco Central já trabalha também com relato integrado e ele já demonstra como é que ele gera valor. Ele, inclusive, repensou, ele não trabalha mais com missão e visão. O Banco Central já trabalha com propósito. Ele está com uma comissão, formando uma comissão para trabalhar com propósito. Qual é, para que eu existo? Natura, BNDES, o Itaú, a CPFL, Votorantim, são exemplos de empresas brasileiras. As empresas da Bolsa, nem todas elas trabalham com relato integrado ainda. Porém, a CVM, ela propõe uma ferramenta que é o Relate ou Explique. Ou você usa e fala que você usa, ou você não usa e me conta por que você não está usando. E aí a gente tem ainda uma série de empresas que estão explicando. E na administração pública, o Tribunal de Contas da União já exige, ainda não está multando. O Tribunal de Contas do Estado ainda não exige, mas a tendência é que vá começar a exigir, porque é um movimento da sociedade, não é um movimento do órgão. Percebem? Bom, queridos, o que eu tenho para falar para vocês é que é uma ferramenta extremamente relevante para a tomada de decisão, para demonstrar como fazer. Nos dias 4 e 5 agora de março, nós estaremos com este treinamento de relato integrado para a administração pública, onde nós utilizaremos ferramentas para, por exemplo, vocês têm noção qual é a matriz de materialidade da entidade? Qual é a cadeia de valor? O que é relevante para a administração? O que não é relevante? O que eu posso fazer para demonstrar de maneira mais eficaz aquilo que eu estou fazendo? Aquilo que eu estou fazendo realmente retrata o meu propósito? Então, nós vamos trabalhar forte esse tipo de assunto, esse tipo de ferramentas. Nós estaremos com o professor Cláudio, com o professor Bueno, 2 queridos, o professor Bueno da Ciesp, o professor Cláudio da Comissão de Relato Integrado Brasil. E o que vocês tiverem de dúvidas, o que vocês tiverem de comentários, se vocês acham relevante o assunto, se vocês não acham relevante o assunto, por favor, esses são os meus contatos. E será um grande prazer falar com vocês e tirar dúvidas, porque, independente ou não do treinamento, a nossa missão é levar transparência, levar educação e levar para o mundo. Através do relato, a gente está abordando a questão pública e a questão de transparência na administração pública. Muito obrigada, meus queridos. Vamos abrir agora.
Bom, neste momento, encerramos nossa transmissão ao vivo e passamos para a segunda parte do evento, que é uma mesa redonda, né, com a participação da nossa palestrante, Janaína Macedo Calvo, e com os professores Luiz Fernando de Araújo. TV Câmara, Campinas.